Olá, Jordano, Jordana, eu sou Marina Couto e hoje eu vou dar continuidade com vocês à resolução da prova do CFO Bombeiros agora de janeiro, 2021. Essa prova foi uma prova, assim, atípica porque realmente não caiu quase nada de literatura. Não caiu, foi tudo interpretação de texto. Tem duas questões que dependem do seu conhecimento de literatura só. Só duas questões que dependem do seu conhecimento de literatura. Então, é isso, vamos lá comigo? Não se esqueçam, de se inscrever no nosso canal, tá? De seguir lá no Instagram, eu fazendo toda blogueirinha aqui, né? Seguir lá no Instagram o LJ Aulas Online, tá? LJ Aulas Online, viu? E não esquecer que também você pode me seguir lá, Prof. Marina Couto, para tirar qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Então, vamos lá comigo? Vamos lá comigo. Link do material tá aí na descrição do vídeo, não esqueçam e... Questão número 6, tá? Que vocês lembram aí que as 5 primeiras questões são de português. E aí, vamos lá comigo. Volte para o celular. Gente, eu adoro essa música, adoro. Eu sempre coloco ela nas minhas provas, porque ela dá para fazer muito diálogo com o romantismo e com o modernismo, sabe a visão que se tem do índio? Eu até esperava que eles fizessem essa... Quando eu vi aí Volte para o celular, eu achava que eles iam fazer essa relação. Mas eles não fizeram, eles fizeram só interpretação de texto. Mas vocês lembram lá, né? Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão, mas não sorrimos à toa. Tana, tana. Vocês lembram, né? Não sorrimos à toa. E aí eles colocaram aí, aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação, não temos perspectiva, mas o vento nos dá a direção, não consigo ler sem cantar. A vida que vai à deriva é a nossa condução, mas não seguimos à toa. Não seguimos à toa, volte para o celular. Yeah. Vocês vão ver, depois vocês escutam, ela é ótima. Volte para lá. Então, tem aí a música e ela faz, claro, uma crítica, né, à catequização. Olha, ele fala a catequização. Nós falamos a língua, mas não entendemos o sermão porque foi imposta a língua portuguesa para os índios. Nosso barco, ninguém quer a sua orientação, não temos perspectivas, mas o vento nos dá a direção, né? A vida que vai à deriva é a nossa condução, então nós não precisamos ser conduzidos por vocês. Então volte para o celular, saia daqui português, volte para lá, beleza? Então vamos lá, vou colocar aí para vocês enxergarem. O ponto de vista evidenciado pela canção é o do nativo, do colonizado. O que pode ser comprovado pelo emprego do advérbio aqui, que situa de onde fala esse interlocutor, e pelo uso da primeira pessoa do plural, evidenciando que ele fala em nome de vários. As palavras que no texto remetem ao ambiente da colonização são tribo, catequização, sermão, né, por causa da catequização, barco, e não se percebe a voz do colonizador, cujo silêncio é evidenciado nessa expressão artística de forma ficcional pelo colonizado. Sim, bem legal, né? A voz que se expressa na canção demonstra certa revolta, o inconformismo com a situação de influência externa, apregoando o desejo de ter expressão própria e o desejo que os estrangeiros deixem os nativos viverem suas vidas por meio de seus próprios valores. O título do texto, que se repete no refrão da canção, que é Volte para o celular, deflagra uma relação antagônica, né? Antagônico, anti aí, a ideia de contrário, entre as partes que se enunciam, revelando o desejo do eu lírico que vê no retorno do outro a possibilidade de ele e os seus viverem a vida como acham que devem viver. Então dá uma olhadinha aí, volta e vamos lá?
estão corretas as afirmativas. Tararam, 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 tararam. Então, vamos lá. Resposta letra D de jeans. Isso mesmo. Todas estão corretas, né? Muito bonita isso, ó. Ponto de vista é o do nativo, dá para você saber por aqui, né? Aqui nessa terra, ninguém quer a sua colonização, certíssimo. No texto remete à catequização, tribo, e não se percebe a voz do colonizador, né? Isso é de forma ficcional, claro, porque a gente sabe que, na verdade, houve um apagamento da cultura indígena, e é essa a crítica feita pela canção. A voz que se expressa na canção demonstra certa revolta, sim, né? Ele fala, ó, volte para o seu lar, volte para lá. Então, dá essa ideia de vai embora, para com isso. Aqui a gente fala a sua língua, mas não quer o seu sermão e tudo mais. E o título do texto que se repete mostra essa ideia de que se os portugueses voltarem para Portugal, aqui nós seremos felizes seguindo a nossa vida. Ok? Então aí, verdadeira as 4 questões, resposta letra D de jeans. Questão número 7, o encontro. Jonathan, se resolvermos que o céu é este lugar onde ninguém nos ouve, quem poderá salvar-nos? Quanto tempo resistiríamos sem falar a ninguém deste acontecimento? Acompanhei com os dedos o desenho miraculoso do teu lábio. Contornei-lhe as gengivas, bati-lhe no dente escuro como um cavalo meu na campina. Pedi-lhe, faz com tua unha um risco na minha cara. O amor da morte instigando-nos como nunca vista coragem. Vamos morrer juntos, antes que o corpo alardeie sua mísera condição. Agora, Jonathan, neste lugar tão ermo, neste lugar perfeito. Adélia Prado, muito bonito esse poema, mas eu vou te contar um segredo, Você não precisava ter lido o poema para resolver essa questão, porque essa é uma questão de gramática. Então tá falando do carpe diem. Olha, assim como os poetas Árcades, nesse poema, a Adélia Prado explora o carpe diem. Carpe diem é o quê? Aquela ideia de aproveite o dia, né? Viva intensamente. Nós somos efêmeros, nós somos passageiros, como ela disse aí no poema, nossa condição mísera de pessoas passageiras, efêmeras, como matéria somos perecíveis, entendeu? E aí a ideia do carpe diem é o quê? Aproveitar o dia, viver intensamente, já que nós somos efêmeros. Esse recurso, muito utilizado no arcadismo, está presente nos versos... Dá uma olhadinha aí. Vram. Vram, vram. Vou ler aqui, ó. Jonathan, se resolvermos que o céu é este lugar onde ninguém nos ouve, quem poderá salvar-nos? Acompanhei com os dedos o desenho miraculoso do teu lábio, contornei-lhe as gengivas, bati-lhe no dente escuro como um cavalo meu na campina. Pedi-lhe, faz com tua unha um risco na minha cara, o amor da morte instigando-nos como nunca vista coragem. Vamos morrer juntos antes que o corpo alardeie sua mísera condição. Agora, Jonathan, neste lugar tão ermo, neste lugar perfeito. Então, nossa mísera condição é essa condição de sermos matéria. E como somos matéria, somos perecíveis. Aí, galera, minha dica sobre questões como essa, vocês viram aí, eu já dei spoiler, né? A resposta é letra D. Sobre questões como essa, é o quê? Antes de você ler os textos, sempre, em toda prova que você estiver fazendo, não é só prova de concurso, não, toda prova que você estiver fazendo na sua vida, antes de você ler o texto, lê as perguntas. Por que eu estou falando isso? Porque quando você lê as perguntas, muitas vezes você não precisa ler o texto, que é o caso dessa questão, era só você olhar as opções e lembrar o que era carpe diem, ou a própria leitura da questão vai direcionar a sua leitura do texto. Então você vai conseguir achar mais fácil a resposta. Por exemplo, naquela questão lá de português, a primeira questão que a gente falou, aquela do desiludir e iludir, a resposta estava no texto. Se você tivesse lido a questão antes, você já não ia confundir a letra B com a letra C, tá bom? Então a minha dica é essa. Leia sempre
primeiro a questão e depois o texto. Porque muitas vezes você não precisa ler o texto e já acha a resposta, ou porque você consegue fazer uma leitura já investigando o que a pergunta está te requerindo. Ok? Ok, então vamos lá. Opa! Ai, detesto quando isso acontece. Então vamos lá. Outro texto. Esse aqui é um texto bem legal. E também dava para você fazer sem ler o texto. Mas vamos lá. A mim pouco importava. Tendo descoberto o mundo da palavra escrita, eu estava feliz. Muito feliz. Bastava-me o ato de escrever, colocar no pergaminho letra após letra, palavra após palavra. Era algo que me deliciava. Não era só um texto que eu estava produzindo, era a beleza. A beleza que resulta da ordem, da harmonia. Eu descobria que uma letra atrai outra letra, que uma palavra atrai outra. Essa afinidade organizando não apenas o texto, como a vida, o universo. O que eu via no pergaminho, quando eu terminava o trabalho, era um mapa, como os mapas celestes que indicavam a posição das estrelas e planetas. Posição essa que não resulta do acaso, mas da composição de misteriosas forças, as mesmas que, em escala menor, guiavam minha mão quando ela deixava seus sinais sobre o pergaminho. A única pessoa a quem eu tinha vontade de contar o que acontecia era o pastorzinho. Diria a ele que minha vida tinha agora um sentido, um significado. Feia, eu era, contudo capaz de criar a beleza. Não a falsa beleza que os espelhos enganosamente refletem, mas a verdadeira beleza, verdadeira e duradoura beleza dos textos que eu escrevia, dia após dia, semana após semana, como se estivesse num estado permanente de deliciosa embriaguez. Lindíssimo esse texto, né, gente? Lindíssimo, lindíssimo. Eu concordo com essa ideia de que a escrita é a verdadeira beleza. Mas eu sou suspeita, né? Então vamos lá comigo para a questão? A partir da leitura desse texto, verifica-se que o escritor Moacir Scliar, tá? Verifica-se que o escritor Moacir Scliar apresenta a personagem Sherazade de As Mil e Uma Noites e a sua obrigação de narrar infinitamente a sua história. Veja que não fala disso no texto, né? E a ideia aí não é uma ideia de obrigação, é uma ideia de prazer. Já tô eu fazendo as respostas, gente, foi mal. Dá um stop aí, vou ler para vocês, depois vocês veem aí. Conclui que a personagem alcançou sucesso por sua habilidade de criar beleza por escrita ao produzir harmonia em seu texto. Descreve o êxtase da personagem diante da descoberta das possibilidades expressivas da escrita e da criação do texto. Lamenta que a personagem, assumidamente sem atributos de beleza, tenha elegido um único interlocutor para a sua escrita. Você vai olhar aqui, tá? Que é do Moacir Scliar e tudo mais. E vai pensar aí, lembra lá de você fazer essa análise do texto. E eu vou passar aqui, tá? Então vamos lá. Não tem a resposta aqui, mas vamos lá. Eu vou colocar a resposta para vocês. Então, olha lá. Apresenta a personagem Sherazade de As Mil e Uma Noites e sua obrigação de narrar infinitamente sua história? Não há aí essa ideia de obrigação. Conclui que a personagem alcançou sucesso por sua habilidade de criar beleza por escrita? Não está falando de sucesso. Está falando do quê? Dessa ideia, de que ela vai em eterna e deliciosa embriaguez. Então é um momento de êxtase, tá? É um momento de êxtase. Descreve o êxtase da personagem diante da descoberta das possibilidades expressivas da escrita e da criação do texto? Sim, verdadeiro. Lamenta que a personagem assumidamente sem atributos tenha elegido? Não há esse. Primeiro que não há esse lamento. Então você já podia tirar aqui, por causa de obrigação, já podia tirar aqui por causa de lamento. E aí, se você ficasse com dúvida entre a B e a C, você ia olhar o quê?
que não há essa ideia de sucesso e você ia vir aqui nessa palavra embriaguez e encontrar na palavra êxtase o seu, entre aspas aí, né, sinônimo, seu par, tá bom? Então, e a resposta seria letra C de anos, letra C de anos. Então, vamos lá. Questão 9, essa questão 9 é sacanagem, viu, gente? Essa questão 9 é bem sacanagem. Por que ela é sacanagem? Porque você tinha que saber que Homero, James Joyce e Jorge Luiz Borges, que são 3 escritores, tá? De grande relevância literária, eles ficaram cegos ao longo da vida e continuaram escrevendo cegos. Então, essa era uma questão chata demais. Por quê? Porque você tinha que saber que os caras eram cegos de verdade, entendeu? E eles eram. Homero ficou cego, James Joyce ficou cego e o Jorge Luiz Borges também tinha essa dificuldade com a escrita, perdeu quase toda a visão. O Camões também, aí a título só de curiosidade. Então, essa é uma questão sacana. E assim, a Fundeb pegou e falou, hahaha, vamos rir. Mas dava para você fazer um pouco assim, sem o conhecimento disso, pelas opções. Mas se você soubesse que eles eram cegos mesmo, cego de verdade, aí você não ia nem ter dúvida. Mas vamos lá comigo. 3 náufragos cegos, Homero, Joyce e Borges. A deriva num mar de palavras. Seu navio bateu numa metáfora, a ponta de um iceberg, e foi ao fundo. Seu bote salva-vidas é levado por uma corrente literária para longe das rotas mais navegadas. Eles só serão encontrados se críticos e exegetas, né, que são pessoas que vão anunciar, entendeu? Comentaristas da guarda costeira que patrulham o mar, os descobrirem na vastidão azul das línguas e os resgatarem de helicóptero. E mesmo assim, se debaterão contra o salvamento. São cegos difíceis. São leituras difíceis. Então aí você tinha que saber que os caras eram cegos. É uma puta sacanagem, eu concordo. Mas dava pra fazer sem saber, viu, gente? Dava pra fazer. Por que dava pra fazer sem fazer? Porque tá te perguntando aí, né? Considerando os recursos metafóricos que integram o processo de composição desse texto, assinale a alternativa em que não há uma metáfora. Então vamos lá, se você soubesse que os caras eram cegos, você já ia na letra A de cara. São cegos mesmo, e são difíceis porque eles são difíceis de ler e tudo mais. Agora, vamos supor que você não soubesse. Aí você vai pensar, corrente literária, nesse caso lá tá metafórico porque tá falando como se fosse uma corrente de águas, tá vendo? Porque ele fala que seu bote salva vidas, então aí tem essa metáfora. Exegetas da guarda costeira, também, porque aí você está pensando nessa guarda costeira, nessas correntes, nesse mar de palavras, como na verdade o quê? A herança da escrita para a população. É isso, né? Homero, a gente está falando de Ilíada, Odisseia, Antiguidade Clássica. Então, o que acontece? Você tá... O Veríssimo, né? Que esse texto é do Veríssimo, ele tá falando o quê? Que isso é uma herança, esse mar de palavra, essa guarda costeira. Então, isso tudo são metáforas, né? Claro, metáforas. Então, dava para você fazer se você não soubesse que eles eram cegos. Então, você ia pensar aí, e esse mar de palavras, tudo isso é metáfora. Logo, a resposta, letra A, de ainda bem que agora encontrei vocês. Tá bom? E vamos aí à última questão. A última questão. Questão bem tranquila também, só de interpretação de texto. Vamos lá. O bem e o mal eu guardo em mim. 2 corações, um que é do mar, um das paixões. Um canto doce, um cheiro de temporal. Eu guardo em mim um Deus, um louco, um santo. Um bem e um mal. Eu guardo em mim tantas canções, de tanto mar, tantas manhãs, encanto doce, o cheiro de um vendaval. Guarda em mim o Deus, o louco, o santo, o bem e o mal. Gente, isso está falando que o ser humano, ele é o quê?
contraditório. Está falando o quê? Que coexistem na nossa essência o bem e o mal, o santo, o promíscuo. Nós somos dicotômicos. Nós somos antagônicos. Não existe uma pessoa que é totalmente boa. Não existe uma pessoa que é totalmente ruim. É isso que ele está falando. Que ele guarda nele o bem e o mal. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Vamos lá, vamos lá. Ao analisar os elementos literários na composição dessa canção, verifica-se que o eu lírico retém em seu ritmo características indesejáveis que ele rejeita, ele guarda em si. Resiste ao bem e o mal como forças que o conduzem à perdição. Não há essa discussão. Convive com sentimentos antagônicos, dicotômicos, aí você precisava saber o que significava antagônicos, que é opostos, contrários, que habitam em seu coração. Sente necessidade de questionar o seu papel no mundo em que vive. Não há também essa discussão. Então, pensa aí, dá um stopzinho, volta lá no texto, esse texto lindíssimo, e resposta letra C de anos. Muito bem, convive com sentimentos antagônicos que habitam em seu coração. Por que não... Opa, foi mal. Por que não pode ser a letra A, Má? Porque não há essa ideia de indesejáveis, ele guarda em si. Ele é o santo, ele é o louco, ele é tudo. Resiste ao bem e ao mal? Não, ele guarda em si, ele convive com isso. Sente necessidade de questionar o seu papel no mundo? Não, ele não faz esse questionamento. Como eu estou no mundo, o que eu vou fazer para mudar o mundo? Não há. Então a resposta aí, letra C de anos. É isso, galera. Espero que vocês tenham aí gostado da prova de literatura. Foi uma prova que, na verdade, só tem uma questão sacana, que é aquela questão lá dos náufragos cegos, né? Que você precisava saber que Homero, Joyce e Borges eram realmente cegos. Mas mesmo assim, se você não soubesse, dava para fazer pelo resto, tá bom? Então é isso, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo lá, Prof. Marina Couto, o que vocês precisarem, pode contar comigo. E aí, ainda tem a aula de redação, hein? Que tema, né, gente? Um tema inusitado, porém muito legal. Então vamos lá comigo? Falou, tchau, tchau.